Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira para a gente passar um pente fino no que foi informação em relação ao Botafogo neste dia de hoje, trazer aqui detalhes, muitas coisas a respeito da nossa estrela solitária de General Severiano. Vamos falar aqui sobre Bitelo. Durante muitos dias eu venho falando aqui no canal, precisou do GE trazer informação para vocês acreditarem no que eu vinha falando, né? Porque tô sendo questionado, TF, você não tá colocando o Bitelo como jogador fechado. Gente, falei, não tive a confirmação da negociação sendo findada. A gente trabalha com isso, a gente precisa dar as confirmações para trazer aqui detalhes para vocês. E realmente a negociação está emperrada e um ponto específico irei comentar daqui a pouco com os amigos aqui do nosso canal. Vou trazer também a opinião do Felipe Barros, da FBTV, falando sobre David Ricardo, mais um reforço do Botafogo, se é bom ou não esse jogador para a nossa reserva. Cuiabano é um jogador que está tendo a sua primeira oportunidade de fazer uma pré-temporada. A gente não sabe ainda se o Cuiabano vai ficar no Botafogo, mas um jogador que foi um dos destaques na última temporada, jogando como lateral esquerdo, um dos mais efetivos, está tendo pela primeira vez na sua carreira uma chance de ter uma pré-temporada. E talvez isso minimize até mesmo algumas lesões, e esse jogador, se ficar no Botafogo, pode ter um ano muito melhor do que foi o ano passado. Então são muitas informações para a gente conversar aqui nesse nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de Eleva Calçados. Se você quer aumentar a sua estatura, se você quer ficar ali com até 10 centímetros a mais, procure a equipe da Eleva Calçados. Vou deixar o contato e o site aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na descrição para vocês poderem tirar todas as suas dúvidas. Tirando-as, você tem o quê? A possibilidade de comprar um tênis que vai te deixar muito maior, né? 10 centímetros é muita coisa. Aumente a sua estatura, calçando um tênis que é muito bonito, ou calçando um sapato ou uma bota. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário para vocês encontrarem esses produtos da Eleva. Eu procurei entender nos últimos dias alguns pontos importantes sobre o Cuiabano e procurei até pessoas ligadas a ele para entender esse trabalho, porque na minha cabeça tinha um ponto, cara, acho que o Cuiabano nunca teve uma pré-temporada como ele poderá ter nesse ano. E realmente o staff do jogador procurou ali vários meios do lateral esquerdo ter uma evolução, com psicólogo do esporte, uma equipe de nutrição, fisioterapia. O Cuiabano, além disso tudo, está tendo um analista para verificar os seus pontos fortes e seus pontos fracos durante a temporada. Isso é bem bacana, você entender que o jogador que é jovem busca uma mudança no seu perfil profissional, tenta fazer ali uma melhora, investe nele. E todos os grandes atletas sempre falam isso, né? A gente tem que gastar uma grana a mais pensando na gente. E o Cuiabano tem feito isso. Não sabemos se ele vai ficar no Botafogo nessa temporada, um jogador que tem tido várias sondagens, mas só de você entender que um atleta com essa idade, com 21 anos apenas, tá com esse foco de uma evolução física, mental, nutricional, tá fazendo trabalhos à parte, isso é bem bacana de você ter o Cuiabano em busca de um crescimento profissional. Se ele continuar no Botafogo, é o que eu espero que aconteça, porque eu acho que é um atleta que tem muito mais a crescer e muito mais a evoluir ficando aqui no nosso clube. Esse pensamento do Cuiabano é um pensamento vencedor. Com certeza isso tem muito de trabalho que ele faz ali no dia a dia e também com as convivências que ele teve, né? Ano passado com o Marçal, com um jogador com muitos anos de experiência. Esse ano com o Alex Telles, desde o ano passado com o Alex Telles. E é bem bacana. Tomara que o Cuiabano evolua mais ainda nessas ações, pois, no meu entendimento, é um atleta com muito lastro de crescimento. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E eu chamo meu amigo Felipe Barros, da FBTV, para falar um pouquinho sobre o David Ricardo, zagueiro que está fechado com o Botafogo, para ele falar como o David Ricardo pode ser útil para o nosso clube nesta temporada. Fala aí, Felipe. Fala, galera alvinegra, ligada no canal do TF. Aqui quem fala é Felipe Barros. Estou a convite do meu amigo Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre o David Ricardo, zagueiro que está chegando para reforçar o Botafogo. Bem, pessoal, o David Ricardo é um jogador jovem de 22 anos que tem praticamente 2 temporadas jogando como atleta profissional, de 2024 e é de 2023, ambas pelo Ceará, jogando a Série B. Em 2023, pessoal, o David Ricardo já dava indícios pra gente que ia ser um bom prospecto. Ele jogou muitas vezes como lateral esquerdo,
tá bom? Ele é canhoto, beleza? Um jogador de boa estatura, 1,88 m, mas fez muitos jogos como lateral esquerdo. Claro, no lateral esquerdo, mais defensivo, por mais que sempre tenha sido zagueiro. Já em 2024, o Ceará montou um time um pouco melhor, né? O time conseguiu acesso para a Série A e claro que isso potencializa também o seu futebol. Ele foi titular durante praticamente todo o ano de 2024, fez menos partidas como lateral esquerdo, foi mais zagueiro mesmo ao longo da temporada e foi muito bem. Um jogador assim que todo mundo internamente no Ceará elogia pra caramba, gosta muito, sempre foi muito bem avaliado. Além dessa polivalência do jogador de poder também ser lateral esquerdo, é um jogador que tem boa construção com a bola no pé. Normalmente quando os caras são zagueiro, lateral é uma característica do atleta. E outro ponto importante, é um jogador muito veloz, tá bom? David Ricardo é um cara que consegue bater 33, quase 34 km/h. Isso pra zagueiro é realmente excelente, um cara muito jovem, que tem muito potencial, talvez não para ser titular do Botafogo em 2025, mas ser aquela boa peça de composição em talvez 2 anos, já ser um cara para jogar pelo Botafogo e também, né, pensando no business todo do negócio, é um cara para dar retorno, até porque ele foi comprado no valor extremamente abaixo do mercado. Achei uma aposta assim excelente que o Botafogo está fazendo, tá bom? Quem quiser conhecer mais ainda do atleta, lá na FBTV tem o vídeo completo com os números, até essa parte da velocidade do GPS do jogador, tá tudo lá. Então deixa o like aqui no TF, vai lá na FBTV, se inscreve, deixa um comentário, fala que veio do canal do TF, que eu também deixo meu likezinho, beleza? Um grande abraço a todos, em breve vai ter mais contratação do Botafogo e eu volto aqui pra gente poder conversar mais um pouco e fazer mais análises. Valeu! Valeu, Filipão, obrigado por sua participação, você sempre abrilhantando aqui o canal do TF. Hoje surgiram diversos nomes em relação a técnico do Botafogo. Vitor Bruno, ex-técnico do Porto, segundo a imprensa portuguesa, pode ter uma reunião agendada com John Textor, um técnico que foi demitido e era auxiliar do Sérgio Conceição, com 6 meses não conseguiu fazer um bom trabalho na equipe portuguesa, mas é muito ofensivo, então entra no ponto que o Textor gosta de um técnico. Segundo a ESPN, Martin Anselmi, técnico do Cruz Azul do México, também foi oferecido, mas o Botafogo não abriu negociações, foi oferecido por um intermediário. E o Textor fez contato com Paulo Fonseca, que foi o comandante da equipe do Milan, mas esta negociação não avançou. Vasco Matos segue ali como nome que todos nós sabemos que vai conversar com John Textor e tomara que tudo isso avance nos próximos dias para o Botafogo ter um técnico contra o Flamengo, né? Mas pelo que a gente tem sentido, tá cada vez mais perto de Botafogo e Flamengo, se você não fechar ainda nessa semana com o treinador, o Botafogo ter um técnico interino à frente da sua equipe contra o time da Gávea. No caso, Carlos Leiria comandaria o Botafogo, né? Se tudo continuar dessa maneira que tá, o técnico que é do time B do Botafogo no Campeonato Carioca, talvez comande a equipe principal nesse duelo contra o Flamengo. Já contra o Racing, talvez as coisas possam avançar. É a única preocupação que eu tenho hoje em relação ao técnico, mas o Textor não trabalha para ter um técnico apenas para esses 2 confrontos. Pensa a longo prazo e não quer errar na escolha. Dá para entender o que ele pensa em relação a futebol. Já a situação de Anderson Lopes, como nós falamos no almoço com o TF de hoje, não é uma negociação considerada fácil. O Botafogo sabe das dificuldades, inclusive a equipe japonesa recusou a segunda proposta feita pelo nosso clube. Agora é esperar se nós teremos um avanço ou não. Os japoneses não querem se desfazer do Anderson Lopes, já que é uma das peças mais importantes desse time. A gente vai entender o que pode rolar nos próximos momentos, mas é uma negociação que está bastante complicada. Bitelo, já vimos falando desde o último sábado, quando até mesmo Marcelo Correge, meu amigo Marcelo Correge, cravou isso na transmissão da Globo, de que ele estava fechado com o Botafogo. A informação que eu sempre tive era de que a negociação não tinha avançado, estava na mesma situação. E hoje o grande X da questão é que a equipe do Dinamo de Moscou, a equipe russa, quer o quê? Uma parcela significativa na entrada. Os valores estão ok, as conversas estão acontecendo. Segundo o próprio portal GE, em matéria da minha amiga Jéssica Maldonado, tem hoje mais 2 times concorrendo em relação ao Bitelo. Tem um time brasileiro e também um time estrangeiro. E essa negociação tem que avançar para o Botafogo. Ou o Botafogo vai aceitar fazer isso que a equipe russa quer, de pagar uma quantia já no ato para adquirir o Bitelo, que é um valor gigantesco. Muitas dessas negociações você faz no parcelamento, você parcela, isso é normal no futebol, você parcelar algumas negociações. E você tem isso em relação ao Bitelo. O Botafogo vai pagar esse montante, mas de uma maneira parcelada. Quer pagar, no caso, né? Você não pode se comprometer a pagar mais do que você arrecada. Esse é o grande X da questão. Você pode gastar, como o Botafogo gastou, 300 milhões em contratações, isso no bruto. Mas no parcelado, você paga muito menos. Você enquadra este montante dentro do seu orçamento do ano. Ah, se você pode gastar 500 milhões, 300, 400 milhões em negociações, em contratações, mas você tem para gastar no ano, sei lá, 50 milhões em pagamentos de direitos econômicos. Por quê?
Como você tem parcelados de contratações que foram feitas ano passado, de jogadores, você tem parcelados também de luvas, etc, etc, etc. Se você quer ser um time que cumpre as suas obrigações, você tem que manter-se ajustado financeiramente. Se não dá para você pagar esse valor de entrada em relação ao Bitelo, está fora do seu orçamento, você não pode inventar, você não pode se comprometer, porque aí você vai para um amadorismo. Você vai pagar a entrada que os ursos querem em relação ao Bitelo. E as outras contas que você tem, vai deixar tudo atrasado? Não pode acontecer isso. Tamo juntos, beijos, 6 da manhã estarei de volta com o nosso giro de notícias, assistam os próximos vídeos do canal e Resenha com o TF está entrando um quadro novo. Vou opinar sobre diversos temas. Lá não é um canal de Botafogo, lá é um canal geral, mas vou falar sobre muitos assuntos interessantes em treinar. Espero que vocês curtam o que eu tenho a falar no meu outro canal. Valeu, gente. Fui, fiquei com Deus. Pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu, tamo junto sempre. Fui.